Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para falar um pouquinho sobre um caso clínico. É uma coisa bem comum. Esse vídeo é voltado para os colegas médicos e estudantes de medicina e é sobre queimadura por limão. Sim, esse é um nome que não é técnico, mas todo colega clínico já atendeu alguém ou já teve algum parente, algum amigo, alguém que já sofreu com isso. Então, vamos desvendar esse tipo de acontecimento. Oi, gente, então vamos lá. Sou a doutora Mariana Piscinin, dermatologista, e vou falar sobre um tema que é muito comum no dia a dia, tanto de médicos, estudantes de medicina, quanto das pessoas no geral, que é a fitofotodermatose, ou o nome leigo, né, a queimadura por limão. Então, primeiro, como que ela acontece? A furocumarina, que é a substância responsável pelo acontecimento, ela está naturalmente em várias plantas. As famílias Amiáceas, Rutáceas e Moráceas são as mais conhecidas, mas a gente tem mais 4 famílias de plantas que contêm essa substância. Ela também é conhecida como psoraleno, né? O que acontece? Então, na família Rutácea, que é a família do limão, né, por exemplo, a gente tem lá a furocumarina na casca e no sumo. Quando a gente manipula, né, a fruta, não só a casca, mas também a parte interna da fruta, eu vou ter ali a exposição à substância e a radiação ultravioleta, UVA, quando incidir, vai causar uma toxicidade, uma reação fototóxica, tá? Então, não é bem uma alergia e também não é bem uma queimadura, é uma destruição das células pela conversão dessa substância numa substância tóxica para a célula, tá? Então, é uma reação fototóxica. Essa reação vai acontecer em diferentes graus. Então, depende da quantidade de furocumarina que foi depositada naquela pele e também depende da quantidade de radiação ultravioleta A que a pele recebeu, tá? Quando vão se iniciar os sintomas? Em torno ali de 24 horas depois da exposição solar sobre a substância que foi absorvida pela pele, tá? Então, não é imediata. Vai surgindo uma vermelhidão, um eritema, que vai progredindo. Depois, aquele local sofre um inchaço, um edema pela vasodilatação e também pela quebra, pela lise celular. E depois o surgimento de bolhas, né? A epidermólise, que é o descolamento ali daquelas áreas com líquido interno, que são as bolhas que vão surgir na área da queimadura, né? Da fitofotodermatose, tá? É importante que a gente observe que mais pessoas que trabalham com alimentos vão ser mais suscetíveis, elas vão estar mais expostas, né? Então, quem que é comum acontecer isso? Criança que mexe por tudo, jardineiro, né, que mexe ali com plantas, com as frutas, trabalhadores do ramo de alimentos, de restaurantes, de indústria, tá bem? Bartenders que ali estão fazendo bebida, tá? E a gente observa, por exemplo, que as pessoas têm aquela ideia leiga que é só na casca ou é só na folha. Por quê? Porque diferentes plantas, famílias de plantas, têm a furocumarina em diferentes áreas. Então, por exemplo, no limão é sim na casca e na parte interna da fruta. Mas o figo não tem na fruta madura, ele tem só na casca, no caule, na árvore dos galhos, mas não na fruta madura. E assim a gente vê que diferentes famílias têm diferentes locais da planta, tá bom? Então por isso que às vezes as pessoas confundem e levam de uma família para outra, mas não é igual. Então na morácea, que é do figo, é no caule, né? No galho, na própria planta em si e não na fruta madura. E já no limão a gente vê que sim, que tá na casca, tá? Então tem sempre essa ideia leiga, mas muda de família para família. Além disso, vamos falar um pouquinho da parte médica, então. O que vai acontecer com esse paciente que se expôs? Então, eu vou falar do caso clínico da minha paciente agora, que foi um caso bem dramático, tá? Porque foi uma fitofotodermatose mais grave, uma área mais extensa e com a formação até de bolhas, tá? Então, o manejo clínico inicial, essa paciente na primeira semana da exposição foi em novembro, eu não estava aqui, eu estava viajando de férias, e ela mandou mensagem, mandou fotos, né? Foi um caso mais dramático, então a gente já conduziu meio que à distância. O que eu pedi para ela fazer? Ela foi num serviço aqui em Foz, onde nós temos câmara hiperbárica, que é um manejo para queimaduras,
tá? Mas por quê? Porque quando eu tenho descolamento de pele, a câmara hiperbárica diminui a ocorrência de infecção secundária, aumenta, melhora o processo cicatricial e diminui a formação ali de uma cicatriz inestética. Como ela teve bolhas, a gente encaminhou para esse serviço. Neste local, uma médica avaliou ela, conhecida minha, e já prescreveu a rotina inicial de fitofotodermatose, que é sim o uso de anti-inflamatório via oral, de uma pomada ou um creme oclusivo para ação calmante e cicatricial e a sessão de câmara hiperbárica, tá? Lá pelo quarto, quinto dia, a gente conversei de novo com essa paciente e ela tinha se exposto, tá, ao mar. Ela foi para a praia, acabou expondo ali aquela área da queimadura ao sol e à água do mar. Ela estava orientada a usar filtro solar e manguito com tecido de proteção UV, tá? Mas mesmo assim, a parte da água acabou ressecando a pele, então eu entrei com um produto com depantenol, que é para melhorar a hidratação e a oclusão, para reter líquido na camada da epiderme, tá? A escolha foi o Cicaplast. Então, vamos voltar um pouquinho no comecinho do caso. Como ela se expôs à furocumarina do limão? Ela foi espremer 40 limões para fazer caipirinha e limonada num evento, né? Ela foi voluntária ainda. Ela ficou ali fazendo aquela manipulação toda. Um lado foi muito mais afetado que o outro, provavelmente o lado dominante. E além disso, foi um lugar aberto, ela teve a exposição à radiação UVA, tá? 24 horas depois que ela começou com sintomas, vermelhidão, inchaço e bolhas, tá? Foi feito aquele manejo inicial que comentei com vocês, além do uso do anti-inflamatório via oral, ela recebeu um pouquinho de corticoide, betametasona, mas isso eu já descalonei. Quando a gente entrou com o Cicaplast, quando ela teve aquele ressecamento, já foi descalonado para hidrocortisona. Assim que ela estava de volta a Foz do Iguaçu, e eu também avaliei ela presencialmente, vocês vão ver ali a primeira foto da exposição direta à radiação UVA e à furocumarina, e depois ali de alguns dias já de tratamento, tá? Foi orientado que ela fizesse microcorrente e LED, né, o laser de baixa emissão, Low Emission Diode. Ela fez isso aqui no consultório, em torno de 2 a 3 sessões de microcorrente por semana, e o LED também de 2 a 3 vezes por semana. Isso ela fez durante 6 semanas, tá? E teve uma excelente evolução, vocês vão acompanhar as fotos. E o manejo dela com tópicos e via oral, a gente foi modificando conforme a evolução. O que é normal na fitofotodermatose? Que aquela área de vermelhidão e inflamação sofra hiperpigmentação, sofra hipercromia, tá? E isso é muito comum, pode durar até anos para sofrer algum clareamento se não for feita uma conduta inicial adequada. Então, nós entramos sim com hidrocortisona e sim com hidroquinona, que é um despigmentante muito potente, tá? Essa evolução dela da pigmentação foi sendo muito favorável. De maneira oral, eu entrei com o polipódio e também com o derivado do caviar, tá? Para que ela tivesse ali uma diminuição da vermelhidão e tivesse uma diminuição da produção de melanina, da transferência da melanina também para as células da pele, tá? Proteção solar e manguito, ela manteve o tempo todo, muita hidratação e limpeza adequada. Então a limpeza é muito importante para que a gente não sofra uma infecção secundária. Aquele colega que está vendo o vídeo falou assim, mas o meu paciente teve ali crostas melicéricas, aquelas casquinhas amarelas, eu acho que ele está infectando na área da fitofotodermatose. Tem que entrar com sulfadiazina ou com pirocina sim, e lembrar o paciente de fazer a limpeza adequada, não pode ter medo de lavar o local, tá? Sabonete de glicerina, bem suave, para não acontecer nenhum tipo de ressecamento também, tá? Essa evolução pode ser muito favorável se tiver microcorrente, se tiver LED. O uso do corticoide depois do despigmentante também tem que ser iniciado. O colega que estiver assistindo, não tenha medo, tá, do corticoide. Nessa minha paciente ainda aconteceu ali na 3ª para 4ª semana uma leve hipertrofia das áreas de bolha, então ela teve cicatrização hipertrófica, foi no braço, é uma área que isso pode acontecer. Então eu voltei para betametasona para que aquela pele voltasse ali dentro de um processo proliferativo mais normal de renovação. Então isso aconteceu com a beta, a gente daí tirou o corticoide de novo, tá? Descalonou para hidrocortisona e depois retirou, mas sim foi necessário
até para evitar essa cicatriz hipertrófica. Então vocês vão ver agora as fotos da evolução dela. No final ela já tá com quase nada de vermelhidão, de eritema, bastante despigmentada já do ponto de vista do risco de hipercromia. Então você vê ali que tem uma ou outra área e aparentemente uma pele já normalizada, tá? Depois de um quadro bem drástico, de uma fitofotodermatose bem intensa, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. E que vocês prestem bastante atenção nesse manejo desses quadros mais dramáticos ou em áreas muito expostas, para não deixar o paciente evoluir para uma hipercromia, tá? Não tenham medo de manejar esses pacientes, de encaminhar também quando necessário, tá? O dermatologista está aí para auxiliar nesse sentido, tá bom? Então, acho que os lembretes e as novidades ali, o fosfolipídio de caviar e entrar com polipódio, com antioxidante vioral, também ajudam bastante nessa segunda fase de cronificação. Tá na fase aguda, anti-inflamatório mesmo, limpeza, curativo quando for necessário e proteção ao sol, tá? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!